E eu já vou começar direto indo ao ponto, né? Por que é importante não somente crescer, mas também acelerar o crescimento do escritório de contabilidade, né? Qual que é a questão envolvida aí no escritório de contabilidade? Esse senhor, que tem essa fotografia bonita aí, o Michael Eisner, ele foi presidente da Disney, eu sempre cito essa frase dele, e ele dizia que se a empresa não está a crescer, ela está a morrer. Na prática, ele diz o seguinte, não é só por uma questão concorrencial, né? Hoje, as empresas de serviços, de professional services, como um escritório de contabilidade, como uma empresa de auditoria, como uma empresa de, até mesmo marketing digital, né? Elas são empresas que dependem de capital humano e as pessoas, né, o capital intelectual, que é composto aí de capital estrutural, capital relacional e capital humano, e as pessoas fazem parte justamente desse capital humano. E para sua empresa ter talentos, ter pessoas talentosas, tanto no que diz respeito a hard skills quanto soft skills. O que é hard skill? É a habilidade que você adquiriu ali na universidade, no que diz respeito à ciência contábil, a habilidade de cálculo de impostos, processamento de salários, enfim, é o core, é o núcleo do seu conhecimento. E as soft skills são habilidades socioemocionais, como habilidades de comunicação, habilidades de empatia, de liderança, de pensamento no crescimento, pensamento no crescimento. Então, para você manter hoje no seu escritório de contabilidade talentos, né, e você essencialmente depende de talentos de pessoas, você precisa criar oportunidades de desenvolvimento desses talentos, porque, afinal de contas, ninguém mais quer trabalhar numa empresa que não abre oportunidades de desenvolvimento de carreira, que a pessoa não tem a oportunidade de se desenvolver, senão ela troca de empresa, troca até mesmo de país. A gente vê aqui no Brasil em certa proporção, em Portugal também, muitos talentos buscando oportunidades, até mesmo, né, como em outros países, como eu disse, mas o mais comum é as pessoas que têm essas habilidades de hard skills e soft skills buscarem oportunidades em outras empresas. Por isso que é tão importante, né, que o seu escritório de contabilidade cresça ano após ano e de forma que você abra essas oportunidades de desenvolvimento profissional também para os talentos. Senão, você fica com uma empresa obsoleta, pouco inovadora e muito frágil frente à concorrência. E para isso acontecer, existem três coisas, né, para você crescer de forma acelerada. Existem três pontos que são muito importantes. O primeiro deles é ter uma equipe de alta performance, e, como eu disse, né, a equipe de alta performance, alto desempenho, ela une as hard skills e as soft skills, mas, sobretudo, é fundamental falarmos aí sobre comunicação, né? Tem um cientista do MIT, do Laboratório de Desenvolvimento Humano do MIT, lá em Boston, nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa durante muitos anos e descobriu que as equipes de alta performance, de alto desempenho, têm três características. A primeira delas é a energia na comunicação. O que é energia na comunicação, né, gente? Quando a gente conversa frente a frente, pessoalmente, a gente se expressa pela fisionomia, pelo tom de voz, pela gesticulação, pela forma, né? Como um todo, né? Tem até muita literatura sobre isso, né? Uma delas diz respeito tem até um título que chama O Corpo Fala. Por quê? Porque a comunicação presencial ela é mais energética, ela é mais perceptível, a mensagem se comunica com mais facilidade. Em tempos de Covid, temos utilizado aí muito a comunicação por videoconferência, que é menos energética do que a comunicação presencial, mas ela é muito importante. Por quê? Porque ela a energia, né, que vocês conseguem perceber aqui, meu tom de voz, minha fisionomia, meus gestos também, mas a comunicação por telefones, né, por telefones fixos ou móveis, telemóveis, ela é menos energética, porque você consegue perceber talvez meu tom de voz, e só isso. Agora, a comunicação menos energética de todas é a comunicação escrita, e aí que entra um problema, tanto do ponto de vista interno quanto externo, né? Na comunicação
entre pares, entre contabilistas e entre contabilistas e seus clientes. Muitos usam de forma ostensiva e-mails e mensagens para se comunicar com clientes e acabam perdendo eficiência nesse processo de comunicação, gerando retrabalho, gerando aí ineficiência como um todo no processo. Esse estudo do MIT, ele analisou durante vários anos uma quantidade muito grande de empresas. Eu até publiquei o estudo no meu blog, que é o www.robertodiasduarte.com.br. Vocês podem constatar lá depois o detalhe desse estudo, mas o percentual de aumento de produtividade com uma boa comunicação também é muito grande, chegando até 30%. Tá? Outro fator que ajuda muito na comunicação é o compromisso, né? Só a quantidade de trocas de ideias, de comunicações entre as pessoas, mas também no compromisso no que diz respeito ao respeito, né? Onde cada membro da equipe escuta o outro, entende o que o outro quer dizer e depois o grupo chega a uma conclusão sobre o que é realmente relevante para a solução daquele determinado problema, ou seja, é o compromisso interno do grupo. E o terceiro fator que auxilia muito na comunicação é a exploração, é a habilidade do grupo sair, né, das pessoas, dos membros do grupo saírem de dentro do grupo e irem buscar informações fora, como por exemplo em clientes, como por exemplo em outras fontes de informação, e trazerem essas informações para o grupo, né? Ou seja, são os três fatores que apoiam muito a comunicação para o aumento da produtividade. E por que isso é importante para o crescimento de uma empresa? Porque a comunicação ela auxilia não somente na conquista de novos clientes, mas também na fidelização dos clientes atuais e também na melhoria da produtividade, né? E o terceiro item, e é esse que a gente vai desenvolver aqui com mais profundidade, é ter um bom plano de marketing, né? Ter um plano de marketing bastante detalhado sobre a sua história. E marketing, né? Muita gente acredita que marketing é só propaganda, publicidade. Não. Propaganda e publicidade são ferramentas de marketing, né? O marketing é a ciência que ajuda você a gerar valor para os seus clientes. Então, eu me baseei, a metodologia que eu vou apresentar a vocês agora é baseada nesse livro, The One Page Marketing Plan, e, claro, eu fiz algumas adaptações ao mercado de serviços de contabilidade e vou mostrar para vocês agora. Primeiro ponto, primeiro conceito básico dessa metodologia. O processo de marketing, ele é dividido em 3 etapas: antes da venda, durante a venda e depois da venda. Antes da venda, a gente vai chamar o empresário, né, que faz parte do seu público-alvo aí, de prospect, ou seja, ele ainda não é um cliente e nem uma oportunidade, nem um lead, ele é um prospect. E o nosso objetivo é fazer com que ele conheça a sua empresa e tenha interesse por ela. Durante o processo de venda, nós vamos chamá-lo de lead, né, e o nosso objetivo é fazer com que ele goste ainda mais de você, dos seus serviços, e compre os seus serviços. Depois da venda, ele já é um cliente, já é um consumidor, e nosso objetivo é fazer com que ele compre mais e indique, referencie o seu escritório, né? Bom, durante a primeira fase do plano de marketing, nós temos 3 etapas. Uma delas, que é fundamental, é definir o público-alvo. E o que é o público-alvo? O que é um segmento de mercado? Segmento, a palavra segmento significa pedaço. Então, é um pedaço do mercado. Mas eu quero atender a todo mundo. Tudo bem. Atender a todo mundo é um desejo de todo empreendedor, mas ninguém consegue isso, né? Ninguém consegue isso. Aliás, Philip Kotler, que é um grande pensador do marketing, é até nomeado aí o pai do marketing moderno, ele tem uma frase que é sensacional: segmentação de mercado é um exercício de humildade, é o reconhecimento de que você não é capaz de atender com a mesma eficiência a todo mundo, né? Não é capaz de gerar o mesmo valor a todo mundo. Então, a gente usa, nesse ponto de definição do público-alvo, para essa campanha de marketing que você vai executar, e aqui cabe um parênteses, né? Eu defini um público-alvo X agora. Eu tenho que ficar com esse público-alvo para o resto da minha existência? Não. Você executa campanhas de marketing e você pode agregar novos públicos a cada vez que você faz o ciclo completo desse plano de marketing, né? Então, primeiramente, público-alvo. É um pedaço do mercado, e essa definição de público-alvo
a gente usa uma ferramenta chamada definição de persona. Persona não é uma pessoa, é uma ideação, né? É a definição de um perfil ideal de clientes, aonde a gente busca entender quais são as dores, ou seja, os problemas do decisor, do tomador de decisões, né, da pessoa que realmente assina o contrato para comprar os seus serviços, e muitas vezes o público-alvo tem dois personas. Quando a gente fala assim, escritórios de contabilidade que atendem empresas muito grandes, normalmente eles têm dois personas, o persona do dono da empresa, do CEO, do diretor executivo, e o persona do diretor financeiro, do CFO. E as dores, as alegrias e as tarefas que eles executam são diferentes, né? É muito importante identificar primeiro o público-alvo, depois os personas que participam desse público-alvo e detalhar aí esses personas. A segunda etapa do plano de marketing é definir a mensagem, ou seja, o que eu vou comunicar, o que eu vou dizer, o que eu vou falar para este persona, ou seja, como que eu resolvo, como que os meus produtos e os meus serviços aliviam ou resolvem as dores deles e como que eu gero alegrias para eles. A terceira etapa é a criação do orçamento de marketing, determinando sobre cada mídia, cada meio de comunicação, quanto que eu vou efetivamente gastar para levar essa mensagem ao meu público-alvo. Vamos explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso aí. Nós temos aqui uma série de perguntas sobre o plano de marketing. Eu vou mandar aí para vocês depois pela equipe da BizDocs. Eu vou deixar disponível para o Diogo enviar para vocês que se inscreveram nesse webinar, esse material, mas nós temos uma série de perguntas que ajuda você aí a definir o seu público-alvo. Por exemplo, o quão você gostaria de trabalhar com esse perfil de clientes, o quanto esse perfil de clientes vai gerar de dinheiro para você, o quanto ele está disposto a pagar, quais são as principais dores, quais são as principais dificuldades que ele tem, quais são as tarefas que ele executa, quais são, enfim, as características, até mesmo o estilo de vida, né, aonde ele está localizado, se é na sua cidade, na sua região, no seu país, ou até mesmo no contexto global, quais os locais que ele frequenta. Por exemplo, ele frequenta locais físicos, como a associação comercial, como o sindicato da categoria dele, o clube, o restaurante, ou frequenta o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, enfim, qual rede social aonde ele está presente também. É importante ter uma análise detalhada sobre o perfil do público-alvo. E aí vem a pergunta que todo mundo me faz. Roberto, como eu descubro isso? Só tem um jeito, investigando. Mas a investigação não é um inquérito policial, né? Você vai conversar com amigos, com pessoas que você já conhece deste público-alvo e ter um diálogo agradável, amigável, e entender qual é o perfil das pessoas que compõem esse público-alvo. E depois definimos a mensagem, ou seja, por que este persona deveria comprar esse serviço que você vende? Segunda pergunta, por que ele deveria comprar de você? Qual é o principal problema que você resolve para este público-alvo? Quais são os principais benefícios? Qual é a maior vantagem? Por que ele deveria comprar agora e não depois? O que você oferece de bônus para ele se ele comprar agora? Bônus, né, é uma bonificação. É muito comum nas propagandas de eletrodomésticos, né? Você ter naqueles canais onde vende produtos eletrônicos, compre agora e ganhe isso de brinde, de bônus, né? Na realidade, não, o bônus que diz respeito a essa metodologia não é exatamente isso, né? Os escritórios de contabilidade aqui no Brasil, por exemplo, assim que o cliente assina o contrato com eles de prestação de serviço, eles fazem um diagnóstico fiscal e tributário e trabalhista. Isso já está no contrato, mas eles não dizem para o cliente antes da venda que isso está incluído no pacote. Ou seja, vocês podem utilizar mecanismos como esse, diagnósticos, que vocês eventualmente executam e colocá-lo como bônus, no caso da sua mensagem aí. Bom, a definição do orçamento de marketing basicamente é entender aonde aquele perfil de cliente se encontra e distribuir o seu orçamento
tenho a planilha para isso, eu tenho um ficheiro Excel para isso, também posso distribuir para vocês, para você analisar e distribuir proporcionalmente de acordo com o percentual de participação desses clientes, desses futuros clientes, né, dos prospects, nessas redes sociais, ou até mesmo usar aí um orçamento base zero, que aos poucos você vai descobrindo, se você não consegue descobrir antes, você vai descobrindo quais são as redes aonde eles estão presentes. Mais do que isso, né, muitas vezes os clientes não estão em redes sociais, e aí a gente tem que fazer eventos físicos, presenciais. Obviamente, nesse momento que nós estamos vivendo aqui agora no mundo, isso não é possível, mas logo, logo, se Deus quiser, poderemos voltar a fazer essa análise. Bom, aí surge uma pergunta, mas como que eu defino o público-alvo? Tem várias formas de definir o público-alvo. Eu posso escolher uma atividade empresarial, por exemplo, clínicas médicas, eu posso escolher comércio, eu posso escolher indústria, e assim por diante. Eu posso fazer uma definição de público-alvo por atividade econômica dos meus clientes. Mas isso, por si só, não resolve o problema. Por quê? Porque imagine que você tenha um comércio no bairro, na sua cidade, e você resolva utilizar fazer essa campanha de marketing para o comércio. Então, o que acontece? Mesmo vários representantes, né? Eu quero aqui agradecer também a Justina Capela, Fabrícia, muito bom vocês estarem aqui hoje, mas voltando ao ponto, mesmo que você tenha várias empresas na região onde você atua, da mesma atividade econômica, por exemplo, comércio de alimentos ou restaurantes, o nível de maturidade empresarial dos empreendedores, dos empresários, dos donos das empresas é diferente. Existem empresários com modelo mental, com mindset operacional, eles têm foco na tarefa, eles querem fazer ali a melhor comida, a melhor refeição para os seus clientes, eles querem servir bem aos clientes. E eles também ali estão tão preocupados com a atividade operacional que não se preocupam, por exemplo, com custos, com prazos, com fluxo de caixa, com os estoques, com as compras, com enfim, com todo o processo, com os resultados, né? Com a diferenciação do dinheiro da empresa para o dinheiro da pessoa singular, da pessoa física, né? Então, assim, a pessoa que está, o empreendedor que ainda está no mindset operacional, ele tem muita dificuldade gerencial. E a pessoa que tem o mindset, né, o modelo mental tático, ele já tem o foco mais nos processos, então ele se preocupa com as compras, com as vendas, com os pagamentos, com os recebimentos, com o fluxo de caixa, o cash flow dele, com prazo médio de tanto de pagamento quanto de recebimento, enfim, com custo, com resultados. E a pessoa que tem um mindset estratégico, ela tem o foco na oportunidade, né? Aqui no Brasil foi muito comum, eu tenho muitos amigos que fizeram, durante o período da pandemia, uma verdadeira mudança disruptiva no modelo de negócios deles, e mesmo os restaurantes que sofreram muito com a pandemia, eu conheço aqui, obviamente não vou citar o nome, mas eu conheço vários que hoje estão melhores do que estavam antes da pandemia, porque reinventaram seus negócios, né? Entenderam e enxergaram oportunidades no delivery, nas entregas domiciliares, em situações de experiência e promoção para os clientes de forma diferente, bem diferente. Né? Então, assim, são empresários diferenciados. O que eu quero dizer com isso? Para definir o público, o alvo, você não deve pensar apenas na atividade econômica, você tem que pensar no modelo mental do empreendedor também. Por quê? Porque as dores do empresário que tem foco na tarefa são diferentes das dores do empresário que tem foco no processo. Né? Bom, nós temos também aqui uma outra forma de categorização de perfis empresariais, e ela um perfil com base na adoção de tecnologia. Nós temos aí os perfis inovadores, os visionários, os pragmáticos, os conservadores e os céticos, né? Toda vez que surge uma nova tecnologia, e o mundo agora é da tecnologia, né, mesmo na área
da contabilidade. A gente tem falado muito aqui em automação das tarefas transacionais e humanização das tarefas relacionais. Sempre que você vai automatizar um processo, por exemplo, um processo de digitalização de documentos, de troca de informações entre os clientes e o seu escritório, você vai encontrar ali os inovadores, que são 2,5% do mercado em geral, né? Isso é um modelo estatístico, e os visionários, que representam 13% do mercado, e eles vão usar essas tecnologias, mesmo que já sejam clientes seus, muito rapidamente, vão gostar da tecnologia, vão sugerir mudanças, vão até muitas vezes criticar a tecnologia, justamente porque eles são tão adeptos a ela, que eles sempre esperam mais do que você oferece em termos tecnológicos. Depois a gente tem os pragmáticos, que fazem conta de custo-benefício. Eu só vou usar essa ferramenta de digitalização, de troca de informações entre o escritório de contabilidade e a minha empresa, se isso gerar resultados efetivos para mim. Então, você tem que mostrar para ele que, por exemplo, o custo hora que ele tem para coletar documentos, armazenar documentos e, sobretudo, para buscar as informações ali guardadas nos documentos, é mais caro, é mais alto do que o custo da tecnologia. Então, os pragmáticos, que representam 34% do mercado, eles fazem conta de custo-benefício. E nós temos aí também os conservadores. Os conservadores, eles começam a adotar uma tecnologia depois que a metade do mercado, mais da metade do mercado já começou a adotar, e os céticos não vão usar uma tecnologia nova nunca, somente quando não tiver outra opção. Tem gente usando o telemóvel daquele antigo, né? Daquele analógico até hoje. Minha mãe é uma delas, né? Aqui no Brasil a gente chama de telefone celular. Bom, então entender que o público-alvo ele é composto não só por atividade econômica, mas também por modelo mental e modelo de adoção à tecnologia é fundamental para vocês, e mais ainda, por percepção de valor nos serviços de contabilidade, né? Tem uma teoria que diz o seguinte: se você quiser ter uma empresa que tem a receita anual de 100 milhões de dólares, de euros, de reais, é só você vender um dólar, um euro, um real por ano para 100 milhões de amebas, ou 10 dólares, 10 euros, 10 reais por ano para 10 milhões de moscas, e assim por diante, até chegar lá na baleia, onde você vende serviços de 10 milhões de dólares, de euros, de reais, para apenas 10 baleias. Bom, o que isso quer dizer? O ticket médio, o valor médio que o seu cliente, que o seu público-alvo está disposto a pagar, vai também compor as características daquele público-alvo. Obviamente, se a pessoa está ali, né, imagina que você está criando esse plano de marketing para atender ao comércio, ou a clínicas médicas, ou a dentistas. Se esses empresários ainda estão com o modelo mental operacional, o que eles esperam de você é basicamente o cálculo de tributos, o processamento de salários e o cumprimento das obrigações fiscais. E eles querem pagar muito pouco por isso. Então, eles são ali ratos, coelhos no máximo, né? Agora, se são empresas que já têm um modelo mental, né? São clínicas ou comércio, que estão preocupados com a margem de valor agregada, com os custos de estoque, o fluxo de caixa, eles já estão dispostos a pagar mais por esses serviços porque eles percebem valor nisso. E aí, obviamente, eles são ali enquadrados como alces ou elefantes, né? Então, vocês percebam que isso tudo está interligado, e não adianta tentar. O maior erro que você pode cometer na sua empresa de contabilidade é tentar fazer dela um zoológico, né? Tentar atender da ameba à baleia, porque aí você vai atender mal a todos, né? Você não vai ter tempo, e muitas vezes os animais, ou grandes ou pequenos, vão te sugar energia de forma que você não consiga atender a todos ao mesmo tempo. Enfim, isso aí são métodos, são técnicas para te ajudar a definir qual é o público-alvo da sua primeira campanha, e aí sim definir a mensagem e depois o plano de mídia. Um dos pontos importantes depois é você criar o elevator pitch, que é uma frase onde você diz em 30 ou 60 segundos o que você faz. O que você faz? Eu calculo imposto e processo folhas? Não. Né? O elevator pitch, esse canvas, esse quadro, ele te ajuda a entender como você vai transmitir a mensagem para o prospect, para os leads. Então, você cria ali um elevator pitch de forma bastante simples, né? Os primeiros quadros são simples, basta você colocar assim: esse elevator pitch é feito para clientes, para me ajudar a vender, o meu público-alvo são os empreendedores, por exemplo, do comércio,
o meu serviço, o ponto mais importante do meu serviço é que eu forneço informações sobre custos das mercadorias e custo dos estoques. Qual o problema que eu ajudo a resolver? É o problema de caixa das empresas, de fluxo de caixa. Então, eu ajudo o empresário a ter mais lucro em menos custos. E quem são meus concorrentes? E, por final, os dois últimos quadrantes ali, os dois últimos quadrados a serem preenchidos são o que eu ofereço de forma totalmente inovadora e diferenciada. Então, pode ser um relatório, pode ser que eu tenha um mecanismo de troca de informações entre eles muito fácil, muito ágil, eu posso ter informações ao dia, né, em tempo real, eu posso ter informações sobre custos, sobre estoque, sobre contas a pagar e a receber em tempo real. Então, o que realmente encantaria esse público-alvo de verdade? E mais ainda, você faz uma comparação, né, uma metáfora, dizendo assim, olha, o nosso serviço é como se fosse o Netflix, né, ou o Amazon Prime da contabilidade, que a gente te fornece as informações, os relatórios ali em tempo real, e você pode buscá-los à vontade nos canais adequados da tecnologia. Então, depois de preencher esse quadro, você aí gasta um tempo seu, investe um tempo seu, elaborando essa frase que junta todos esses conceitos em um elevator pitch, que você vai dizer sempre para todos os seus futuros clientes o que é que você faz. Esse é muito importante, criar esse elevator pitch. É importante entender, para criar esse elevator pitch, que valor é igual benefício menos custo para uso, né? Eu já disse isso aqui outras vezes, mas não custa dizer. Então, quanto mais alegria você gera para o seu cliente, quanto mais dores você alivia, mais valor você tem. Então, por exemplo, se o benefício para o seu cliente é só cálculo de tributos e cumprimento de folha, processamento de salários e cumprimento de obrigações, você alivia a dor do cliente de não receber fiscalizações ou multas, né? Mas aí a equação de valor fica desequilibrada, porque ele vai buscar outras opções que têm um menor custo para ele. Por quê? Valor é igual benefício menos custos. Todos os escritórios de contabilidade da sua região só calculam impostos e processam salários, e obviamente cumprem as obrigações, o benefício é o mesmo. E aí ele busca a tomada de decisão, o modelo mental de compra dele vai pelo custo. Por isso que surge a competição por preço, né? Então, quando você agrega experiências diferentes, o que é uma experiência diferente? É uma tecnologia nova, é um jeito diferente de atender ao cliente. Quando você busca informações ou serviços que melhorem o sucesso dele, o que é sucesso para ele, né? Ter menor custo, ter maior receita, ter maior lucro, ter menor estoque, ter menor prazo de pagamento, ter menor prazo de recebimento, perdão. Enfim, quando você muda essas equações, você agrega valor e o cliente passa a perceber menos o seu custo. Mas também, ao automatizar, você acaba reduzindo, usando processos que reduzem as tarefas de uso ao seu serviço. Por exemplo, ao invés de enviar malotes de documentos, eles podem usar a tecnologia digital para reduzir a tarefa de uso do serviço de contabilidade, né? Aí você vai falar assim, mas eles não querem. Sim, se eles forem céticos ou conservadores, eles não vão querer no primeiro momento. Isso é fato. Por isso que eu mostrei o ciclo de adoção de tecnologias, né? Quando você implementa uma tecnologia nova para atendimento a seus clientes nos escritórios de contabilidade, o primeiro passo é apresentar essas inovações, essas tecnologias, para os visionários, para os inovadores e para os pragmáticos, depois para os conservadores, né? E aí você melhora também a experiência e reduz o custo do uso dos serviços. Bom, esse material vai ficar disponível para vocês. Isso é um modelo de folha de Excel, de planilha, de cálculo de orçamento de marketing, para você distribuir aí a sua verba, o seu dinheiro, né, em cada uma das redes sociais. É muito importante. E mesmo depois que a pandemia passar, obviamente, em visitas e eventos presenciais. Bom, indo para o segundo passo aí da história. Precisamos, então, criar processos de definição da jornada do cliente, criar um cronograma de ações, como se fosse um calendário de ações, do tipo assim, todo mês eu vou fazer um evento online, todo dia eu vou fazer uma publicação na rede social, 3 vezes por semana eu vou fazer uma publicação de um artigo no meu blog, uma vez 3 vezes por semana eu vou fazer uma visita ao cliente, enfim,
o passo 5 é o cronograma de atividades, e o passo 6 é desenvolver ou criar pacotes de serviços, propostas e roteiros de venda. Vou explicar cada um deles. E aí tem todas as perguntas, vai estar tudo no material bem detalhado para vocês, tá? Quando você fala em criar a jornada do cliente, basicamente, nós temos 5 etapas, 3 das quais ocorrem antes da venda. A etapa de conscientização, a etapa de consideração e a etapa de decisão. Quando o prospect está nessa etapa de conscientização, ele sequer sabe que tem um problema. Ele sequer sabe que tem um problema de estoque, sequer sabe que tem um problema de fluxo de caixa, sequer sabe que ele tem um problema de custos, né? E aí a gente cria essa jornada analisando o que ele pensa, o que ele faz, o que ele sente, o que ele quer, o que o preocupa, e aí sim você define a mensagem que você vai transmitir para ele durante essa etapa da jornada, né? Por exemplo, o que ele pensa nessa hora? Eu estou trabalhando muito e não estou tendo retorno, não estou tendo dinheiro, não sobra dinheiro, né? O que ele faz? Ele fica preocupado, ele fica tenso, ele busca apoio, busca crédito ao banco, o que ele quer? Ele quer, na realidade, ganhar mais dinheiro, né? Então, se você vai criar conteúdos, seja em webinars, seja em artigos, seja em visitas, enfim, aonde ele estiver, né, que tragam uma mensagem para ele dizendo o seguinte: olha, eu sei que você está com uma situação difícil, eu sei que você não está passando por um momento bom na economia, que você precisa melhorar seus resultados, mas que a melhor opção não é ir ao banco tomar crédito. A melhor opção talvez seja você reduzir os seus estoques ou reduzir os seus custos. Na fase de conscientização, você explica melhor como fazer isso, como reduzir os custos, como reduzir os estoques, como melhorar o fluxo de caixa, e na fase de decisão você explica como contratar esses serviços de você, como que você pode ajudá-lo a resolver esses problemas que ele já tem consciência, inclusive colocando exemplos de situações, obviamente sigilosas ou com autorização, né, dos seus atuais clientes, de como você resolveu aquelas situações, enfim, casos de sucesso. Então, isso aí, ao definir a jornada do cliente, você define o tipo de conteúdo adequado a cada etapa do processo de compra. E aí temos também aqui ações internas, ou seja, onde é o ponto de contato dele em cada etapa da jornada, qual equipe que vai cuidar disso, se é a equipe de marketing, se é uma equipe terceirizada, se é o próprio contador, quais são os pontos de risco, quais são as medidas de sucesso, enfim, temos aí o controle do processo como um todo. E também precisamos de um sistema de CRM para controlar aí os prospects, os leads e os clientes, porque sem esse sistema você acaba perdendo o controle das oportunidades e das tarefas que você tem que fazer aí para todo esse processo de venda, além do que também perde o controle das métricas de eficiência do processo de marketing. Na última etapa lá, na etapa 6, a gente define pacotes de serviços, ou seja, em geral, a gente define pacote PMG, pacote de entrada, pacote médio e pacote onde tem tudo. Esse exemplo aqui é de um escritório canadense chamado, canadiano, como vocês dizem, chamado Zen Accounting, e eles têm o pacote Simples Zen, que é ideal para as empresas que estão a começar seus negócios, o Absolute Zen, que é para empresas que já tomaram consciência que precisam dar o próximo passo no crescimento, e o pacote Supremo Zen, que é como se a empresa contratasse um virtual CFO, um diretor financeiro virtual, para auxiliá-los no processo de tomada de decisão. Então, ali o cliente tem muita clareza sobre o que ele está comprando e o que ele não está comprando. E isso acaba ajudando, inclusive, a aumentar a percepção de valor dos clientes com relação aos serviços prestados, além de delimitar aí o escopo de cada uma das atividades, né? Por fim, uma proposta comercial não é um contrato, o contrato é um instrumento jurídico que define a relação entre duas partes, duas ou mais partes. Uma proposta é um instrumento de marketing que deve ser usado como um plano de negócios para você apresentar ao seu cliente dizendo que você resolve o problema dele. Então, uma boa proposta tem um resumo executivo, explica por que ele deve contratar a sua empresa, se possível, coloca histórias de referência ou números da sua empresa de contabilidade. Você pode colocar o perfil dos profissionais, né, se eles são
graduado, se eles têm mestrado, se eles têm doutorado, qual o problema, qual a dor que você resolve para ele, se não resolver a dor, quais são os impactos, né? Quais são as soluções, que aí no caso são os pacotes, qual o plano de ação para o início dos serviços, né? O cronograma de onboarding e o retorno esperado. O passo, que é o pós-venda, né? Nós temos também 3 etapas do plano de marketing, uma delas é a de justamente criar esse onboarding de forma ao cliente conseguir um atendimento extraordinário, de novo, humanizando a experiência e automatizando tudo aquilo que for transacional, né? Por quê? Porque ele vai se surpreender com o seu serviço e isso gera as ações do próximo passo, que é o quê? Aumentar o lifetime, ou seja, aumentar o tempo de vida que ele vai manter no seu escritório e aumentar também a possibilidade de cross e upsell. O que é cross-sell? É a venda de novos serviços ou upgrade de pacotes aí para o cliente depois que ele assina o contrato. E na última etapa, a gente cria um plano para estimular indicações e referências. Indicações de referência são sensacionais em qualquer negócio, mas a gente também tem que transformar isso num processo, tá? De novo, o material vai estar todo disponível para vocês. E sobre sucesso e experiência, nós temos aí, estamos chegando ao fim, nós só temos 10 minutos agora de conversa. O que acontece? Muitos de vocês já devem ter voado de avião, certo? Ido ao aeroporto e já devem ter visto, se é que não aconteceu com vocês mesmos, comigo já aconteceu, de ir para o portão de embarque errado ou até mesmo de perder o voo e de assentar no assento errado. Mas aí vocês falam assim, poxa, mas está tudo escrito aqui no cartão de embarque, está tudo claro. Pois cliente erra, gente. O seu cliente erra. Por mais que você envie e-mails, comunicados, o cliente erra, todos nós erramos enquanto clientes. E quando você erra, enquanto cliente, você fica bravo, você fica chateado, você fica magoado com a companhia aérea. Né? Então, o ponto é, erro de cliente gera uma relação perde-perde. Perde o cliente, perde a empresa, porque a empresa normalmente tem retrabalho, tem que enfrentar situações emocionalmente difíceis. Então, o que as companhias aéreas têm feito? Tem transformado o processo de comunicação em um processo de comunicação mais simples. Olha o que essa companhia aérea fez, que sensacional, né? Portão de embarque claríssimo. Hora de embarque extremamente clara. Assento A22 na janela e ainda coloca um desenho. Olha, você entra por ali e vai se assentar depois da asa do lado direito. E, perdão, isso é sensacional porque em comunicação, menos é mais. Não adianta você redigir e-mails, cartas, comunicados com 340 mil palavras no jargão técnico, que isso mais atrapalha do que ajuda. Em comunicação, menos é mais. E o erro do cliente, de novo, traz prejuízo para a sua companhia, mesmo que a culpa não seja sua. Por isso que lá na Disney, eles têm um lema, né, uma frase muito repetida lá, que é a seguinte: a culpa do erro do cliente até pode não ser nossa, mas o problema é nosso. Então, eles buscam resolver tudo. E aí, o que eu recomendo para vocês é que para cada erro identificado de cliente, vocês criem um ciclo PDCA, de Plan, Do, Check e Action. Né? Planeja, entende o erro do cliente, analisa profundamente esse erro, cria soluções, verifica se a solução funcionou, corrige a solução e gira o ciclo novamente, busca outro erro de cliente. Se toda semana você se reunir com a sua equipe, identificar os principais erros dos clientes e girar esse ciclo, em um ano, você resolveu 52 problemas de erros de clientes. Isso vai gerar aumento de produtividade, vai gerar aumento de satisfação, vai gerar aumento de indicação e vai, obviamente, melhorar o processo na sua empresa, gerando mais lucro para você e para o seu cliente. Ou seja, é uma relação ganha-ganha. Né? Por exemplo, todo ou quase todo escritório de contabilidade fala para mim, o cliente não gosta de mandar documentos. Analise o porquê que ele não gosta. Tente criar soluções para isso. Né? Por fim, para encerrarmos a nossa conversa aqui e deixarmos 2 minutos aí para perguntas, eu encerro com uma homenagem ao meu amigo, saudoso
o professor doutor Antônio Lopes de Sá, que dizia, em 1999, ele escreveu isso aí: o papel de apenas informante de saldos ou zelador de assuntos fiscais vem sendo cada vez mais superado, pois se substitui pela tecnologia avançada da informática. O que se extingue não é a profissão, como dizem os leigos, sobre os nossos assuntos, mas uma das funções que nos absorvia muito tempo e que até hoje nos impedia de exercer a verdadeira, e que é a de explicar os fatos e traçar modelos de comportamento da riqueza. Ao contabilista agora já está sobrando tempo para o exercício de sua mais importante responsabilidade, que é a de oferecer comentários sobre o comportamento do capital e o modelo de tomada de decisões administrativas. Né? Isso tudo é fundamental, é, na realidade, um choque de realidade para que todos nós possamos entender que um bom plano de marketing inclui o pré-venda, a venda e o pós-venda, que significa agregar mais valor ao cliente e, consequentemente, aos nossos escritórios. Enfim, contabilidade sempre foi, sempre vai ser um bom negócio. Só que agora, para quem entende de negócios, né, é preciso ampliar o escopo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o próprio professor Lopes de Sá já dizia isso há muito tempo, tem artigos publicados lá no meu blog dele dizendo exatamente isso, né? É importantíssimo entender de negócios. O último relatório do Fórum Econômico Mundial disse exatamente a mesma coisa, é importante entender, criarmos, desenvolvermos habilidades ligadas a soft skills, habilidades de negócios e habilidades de tecnologia.